Oi, gente! Hoje estamos aqui reunidos para falar do capítulo 38 do livro de Gênesis. Nós já concluímos a história de José do Egito e agora nós vamos voltar lá no capítulo 38 para falar da história de Judá. É como se fosse um parêntese no meio ali da história do José do Egito. Então vamos orar para começar? Pai amado, muito obrigada, Abba, por esse momento, Senhor. Obrigado pela sua palavra, Senhor, a sua palavra que liberta, Senhor, que tira as escamas, que abre mente, Senhor, que quebra cadeados, papai, quebra correntes, Senhor, nos liberta, Senhor, dos pecados, nos liberta do medo, papai, nos liberta da ansiedade, Senhor. Que a sua palavra nos conduza, Senhor, ao seu caminho reto, o caminho da obediência, papai. Queremos ter a mente de Cristo, queremos ouvir como Cristo, queremos sentir, queremos enxergar, papai. Transforma a nossa mentalidade, Senhor. Eis-me aqui, papai, que venha a minha memória, Senhor. Tudo aquilo, papai, que eu preciso dizer, papai. Que a sua palavra, Senhor, seja dita conforme a tua vontade, Senhor. Que a tua vontade seja feita em nossa vida, papai, porque é a tua vontade que é boa, perfeita e agradável, papai. Muito obrigada, Senhor. Enche esse ambiente, Senhor. Enche esse lugar da sua presença, papai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Então vamos lá, gente. Abram a Bíblia. Capítulo 38 de Gênesis. Eu vou ler aqui na versão NVI. Então, versículo 1, capítulo 38. Por essa época, Judá deixou seus irmãos e passou a viver na casa de um homem de Adulão. Adulão era a cidade, chamado Ira. Esse homem que ele passou a viver se chamava Ira. Ali Judá encontrou a filha de um cananeu chamado Suá. Casou-se com ela e ele a possuiu. Então, gente, provavelmente Judá tinha uns 20 e poucos anos nesse período. Ele provavelmente se afastou um pouco da sua família por culpa. Creio eu que ele sentia muita culpa, né, por ter vendido, junto com seus irmãos, José para aquela caravana de ismaelitas. Creio eu que ele, por não saber lidar com aquela culpa, né, e não poder confessar, porque todos ali tinham combinado, né, que diriam a Jacó que José havia morrido. Então eles fizeram um combinado e não confessaram o pecado, né? Eles deixaram o pecado coberto. Então, provavelmente, como ele não soube ali lidar com aquela culpa, né, com aquela situação, ele se afastou um pouco ali da sua família e foi morar nessa cidade. Nessa cidade, ele se casou com uma moça e com essa moça ele teve 3 filhos. O filho mais velho se chamava o do meio, Onã, e o filho mais novo, caçula, se chamava Selá. Lembra, gente, lá desde o começo, com Abraão, que Deus ordenou que não eram para eles se misturarem com outros povos, né? Porque os outros povos tinham a cultura diferente deles, tinham a religião diferente deles, né? E Deus queria ali que eles fossem obedientes e servissem só a um Deus, que é o nosso Deus, né? E que não se misturassem com as outras culturas que eram politeístas, né? Que adoravam a vários deuses. Mas aqui, Judá desobedeceu e foi para essa outra cidade e se casou com uma mulher que não pertencia à mesma cultura, à mesma religião que ele. E aí ele teve 3 filhos. E agora nós vamos ler o versículo 6. Judá escolheu uma mulher chamada Tamar para seu filho mais velho. Mas o Senhor reprovou a conduta perversa de filho mais velho de Judá, e por isso o matou. Então Judá disse a Onã: case-se com a mulher de seu irmão, cumpra suas obrigações de cunhado para com ela e dê uma descendência ao seu irmão. Mas Onã sabia que a descendência não seria sua. Assim, toda vez que possuía a mulher do seu irmão, derramava o sêmen no chão, para evitar que seu irmão tivesse descendência. Porque, gente, tinha a lei do levirato. A lei do levirato, onde o homem
Ele precisava deixar uma descendência, né? Então, o filho seria legalmente do irmão morto e não de Onã. E por isso que ele desprezava o sêmen para que a Tamar não engravidasse, né? Por quê? Porque por essa lei do levirato, a Tamar tinha se casado com o filho mais velho de Judá, o né? Mas Deus reprovava a conduta do né? Foi livramento para Tamar, né? Porque se na Bíblia está relatando que Deus que o matou, provavelmente ele não tinha um bom caráter, né? Então foi um livramento para Tamar. O marido morreu. Mas daí, perante a lei do levirato, ela tinha que se casar com o irmão, com o cunhado, o irmão do marido que morreu, o seu cunhado. Ela teria que casar com ele. Aí ela casou. Mas esse também teve uma conduta que desagradou a Deus. E Deus também o matou. E agora nós vamos lá no versículo 10. O Senhor reprovou o que ele fazia e por isso o matou também. Aí, o segundo marido de Tamar também morre, que era o filho do meio de Judá. Versículo 11. Disse então Judá a sua nora Tamar: more como viúva na casa de seu pai, até que o meu filho Selá cresça. Porque pensou, ele também poderá morrer, como seus irmãos. Assim Tamar foi morar na casa de seu pai. Então, gente, ali provavelmente Judá pensou que o motivo da morte era Tamar, né? E com isso ele quis poupar a vida de Selá. Então ele propôs isso a Tamar, que ela voltasse para a casa do pai dela como viúva. Sendo viúva, ela estava ali presa à família de Judá. Ela não poderia se casar, não poderia constituir família. Ela era para ela ficar lá esperando que quando o filho mais novo de Judá tivesse idade suficiente para casar, aí Judá iria lá chamá-la para isso, né? E ao que tudo indica, Tamar, ela era uma mulher íntegra, digna, né? Quando ela se casou com que era o seu primeiro marido, ela não tinha ideia do que ele esperava, né? Ele agia da pior forma possível, tanto que Deus lhe tirou a vida, com certeza, e tratava mal e nunca se importou com ela. Então Deus ali deu um livramento para Tamar, né? Então, muitas mulheres, gente, quando enfrentam situações parecidas no casamento, né, elas buscam fazer justiça com as próprias mãos, né, ao invés de se manterem íntegras, né, elas querem pagar o mal com o mal. Muitas mulheres se prostituem, adulteram, abandonam os filhos, ficam loucas porque entraram na loucura do outro, permitiram que a loucura do outro invadisse a mente delas, né? Então, gente, ninguém casa para ser infeliz. Mas se isso acontecer com você, mantenha-se em busca a santificação. O que é manter-se em busca a santificação? É manter-se no caminho reto do Senhor, sendo obediente a Deus, porque a vontade dele que é boa, perfeita e agradável, e não a nossa. A nossa visão é limitada. Quando a gente age por causa própria, querendo fazer justiça com as próprias mãos, a gente se dá mal sempre, porque a nossa visão é limitada. E se formos obedientes, continuarmos firmes no caminho reto do Senhor, Ele vai nos honrar. No entanto, o Senhor tirou do caminho de Tamar o seu primeiro marido e o segundo marido. O importante é o quê? É a gente não se deixar contaminar pelo comportamento louco de quem não tem o Senhor, né? Porque quem age carnalmente, desobedecendo totalmente a Deus, se desviando do caminho reto do Senhor, não tem temor, né? Não conhece a glória, o poder de Deus, não tem temor, não tem discernimento, né? E o Deus da paz, gente, lhe fará justiça e lhe honrará. Imagine, você não precisa fazer nada. Deus vai agir, Deus vai fazer. Simplesmente obedeça e aguarde no tempo do Senhor. É fácil? Não, né? A teoria às vezes é muito fácil falar, não é fácil. Mas presta atenção. Se você se apegar a Deus, tiver um relacionamento firme com Ele, se você se alimentar da palavra diariamente, a sua fé vai ser fortalecida.
Deus vai renovar suas forças diariamente para você continuar firme no caminho reto do Senhor. Porque é muito fácil se desviar, muito fácil. Mas quem fica firme, Deus honra. Então vamos ser aquelas pessoas que permanecem firmes na palavra do Senhor. E não tem como permanecer obediente perante as turbulências se você não estiver próximo de Deus. Você tem que estar próximo na oração, no relacionamento com Deus e na palavra, gente, porque ela é a palavra que liberta, é a palavra que limpa, que abre a nossa mente. É só a palavra que nos sustenta no dia a dia, porque a gente sabe que coisa muito melhor, muito maior estar por vir. Basta obedecer. Basta ficar firme no propósito de Deus para a sua vida. Então, não permita que nenhuma injustiça ou malignidade te desestruture, contamine e te afaste de Deus. Só é um caminho para vencer isso, que se chama Jesus. Apegue-se a Ele ainda mais. Isso frustra os planos do inferno contra a sua vida. E vamos manter nesse foco, é frustrando os planos do inimigo. Toda vez que você confessa o seu pecado, que você se volta a Deus, que você se humilha, que você está aqui firme e forte na palavra, os planos de Satanás é frustrado. Os planos de atrasar a sua vida, de destruir a sua família, é destruído pelo poder de Deus. Então vamos ficar firme e diariamente frustrar os planos do inimigo. Vamos no versículo 12. Tempos depois, morreu a esposa de Judá, filha de Suá. Passado o luto, Judá foi ver os tosquiadores do seu rebanho em Tima, com seu amigo Ira, o Adulamita. Versículo 13. Quando foi dito a Tamar, seu sogro está a caminho de Tima para tosquiar suas ovelhas. Ela trocou suas roupas de viúva, cobriu-se com um véu para se disfarçar e foi sentar-se à entrada de Enaim, que fica no caminho de Tima. Ela fez isso porque viu que, embora Selá já fosse crescido, ela não lhe tinha sido dada em casamento. Então ela obedeceu o seu sogro Judá, ela foi para casa lá do pai dela, ficou esperando, Selá cresceu, mas ela já percebeu que Selá já cresceu, ele atingiu a idade para casar e mesmo assim Judá não cumpriu com a sua palavra. Então ela pensou, eu vou ter que tomar alguma atitude, porque eu não posso ficar aqui esquecida, né? Porque ela estava esquecida, ela estava lá como viúva, ela não podia se casar com outra pessoa, ela não podia seguir com a vida dela em frente. Ela tinha que ficar parada, ela estava estacionada. Então, ela foi e tomou uma decisão. Ela ouviu falar, então, né, que a sua sogra havia falecido e que o seu sogro, depois do período de luto, estava indo para essa cidade. O que ela fez? Tirou suas vestes de viúva e foi lá no meio do caminho para poder encontrar com o seu sogro. Mas ela foi com uma roupa que cobria, né, o rosto dela de uma forma que ele não conseguisse identificar ela. Então, gente, como se passou muito tempo, né, e o Judá não tinha cumprido com a promessa dele, ela foi tentar ali criar uma armadilha, né, contra o seu sogro, para que a situação dela ali pudesse ser resolvida. Por quê? Porque ela queria tomar posse do que de direito ela tinha. Ela tinha direito, né? Ela tinha ali que se casar com o filho mais novo para que ela engravidasse, né? E pudesse ali deixar herdeiros para continuar a vida dela. Vamos agora para o versículo 15. Quando a viu, Judá pensou que fosse uma prostituta, porque ela havia encoberto o rosto. Não sabendo que era sua nora, dirigiu-se a ela à beira da estrada e disse: venha cá, quero deitar-me com você. Ela perguntou: o que você me dará para deitar-se comigo? Disse ele: eu lhe mandarei um cabritinho do meu rebanho. E ela perguntou: você me deixará alguma coisa como garantia até que mande? Disse Judá: que garantia devo dar-lhe? Respondeu ela: o seu selo com o cordão e o cajado que você tem na mão. Ele os entregou e a possuiu.
e Tamar engravidou do sogro. Então, gente, o que aconteceu? No trajeto de Judá, no meio do caminho, ele encontrou, né, essa moça, ele não reconheceu que era Tamar, e ele se dirigiu a ela, né, aqui deixa bem claro, dirigiu-se a ela, à beira da estrada, e disse, venha cá, quero deitar-me com você. Ali, né, ele confundiu ela com uma prostituta, né? E aí ela perguntou pra ele, né? Aí ela já caiu ali na conversa dele, né? Fingiu ali cair na conversa dele pra poder negociar. Tudo bem, e como que você vai me pagar? Aí ele falou, eu vou te pagar com cabrito. Aí ela falou, tá, mas cadê o cabrito? O cabrito não tava lá com ele, né? Ele falou, não, depois eu peço pra trazer. Ela falou, então tudo bem, só que você tem que me deixar alguma coisa como segurança, né? É como se deixasse lá a identidade dele. Você me deixa aqui algum documento e depois quando você voltar, você paga e eu te devolvo o seu documento, né? E aí ela falou pra ele, né, que queria o selo com cordão e o cajado dele. Por quê? O selo com cordão, gente, é como se fosse a identidade dele mesmo, né? Que ele era usado como assinatura, né? O selo. Era usado ali, um carimbinho ali como a assinatura dele, né? Como se fosse o RG dele mesmo, né? Tinha ali o DNA espiritual dele ali naquele selo, né? E imagine, Judá, gente, ele era filho de Jacó, pertencia àquele povo escolhido por Deus, né? Não era pouca coisa. Lembra, o judeu se originou da tribo de Judá, né? A palavra judeus. E o cajado era um sinal de autoridade, né? Ele andava com o cajado dele, com certeza as pessoas reconheceriam que era dele. Então ela falou, você deixa aqui esse selo com cordão, né? O seu selo, que é como se fosse o carimbo, a identidade dele, e o seu cajado. Cajado, sinal de autoridade. E depois, quando você voltar para me trazer o pagamento, aí eu lhe devolvo esses seus pertences. Versículo 19. Ela se foi, tirou o véu e tornou a vestir as roupas de viúva. Judá mandou o cabritinho por meio do seu amigo Adulamita, a fim de reaver da mulher sua garantia, mas ele não a encontrou. E perguntou aos homens do lugar, onde está a prostituta cultual que costuma ficar à beira do caminho de Enaim? Eles responderam, aqui não há nenhuma prostituta cultual. Assim ele voltou a Judá e disse, não a encontrei. Além disso, os homens do lugar disseram que lá não há nenhuma prostituta cultual. Gente, o que é essa prostituta cultual? O Judá a confundiu com uma prostituta cultual, que na época era uma espécie de sacerdotisa, né? Uma feiticeira. E que se prostituía para agradar os seus deuses, né? Naquela região tinha muito disso. E Judá confundiu Tamar com uma prostituta, né? E ela ali também já estava meio esperando que ele fosse fazer isso para conseguir colocar o plano dela em ação. E aí esse amigo dele voltou para poder pagar e recuperar os pertences que Judá havia deixado com ela, mas ele não encontrou. Ele perguntou para as pessoas ali do entorno se alguém tinha visto, se alguém conhecia, e eles falaram que nunca existiu essa prostituta cultual, nunca teve, né? E aí ele voltou e falou isso para Judá. Versículo 23. Disse Judá, fique com ela o que eu lhe dei. Não quero que nos tornemos motivo de zombaria. Afinal das contas, mandei a ela este cabritinho, mas você não a encontrou. Cerca de 3 meses mais tarde, disseram a Judá, sua nora, Tamar, prostituiu-se. E na sua prostituição ficou grávida. Disse Judá, tragam-na para fora e queimam-na viva. Quando ela estava sendo levada para fora, mandou o seguinte recado ao sogro. Estou grávida do homem que é dono dessas coisas. E acrescentou, veja se o senhor reconhece a quem pertence este selo, este cordão e este cajado. Judá os reconheceu e disse, ela é mais justa do que eu. Judá disse, ela é mais justa do que eu, pois eu devia tê-la entregue a meu filho Selá. E não voltou a ter relações com ela. Ali ele reconheceu que ela era mais justa, mesmo ela tendo feito o que fez, né? Porque ele havia prometido a ela o seu filho mais novo, o Selá, quando ele atingisse a idade para isso, e ele
não cumpriu com o que ele havia prometido. E depois, ainda no versículo 26, disse: e não voltou a ter relações com ela. Então ele só teve aquela relação sexual com ela, onde ela engravidou, e depois ele não mais a possuiu. Versículo 27. Quando lhe chegou a época de dar à luz, havia gêmeos em seu ventre. Enquanto ela dava à luz, um deles pôs a mão para fora. Então a parteira pegou um fio vermelho e amarrou no pulso do menino, dizendo: este saiu primeiro. Mas quando ele recolheu a mão, seu irmão saiu e ela disse: então você conseguiu uma brecha para sair, e deu-lhe o nome de Pérez. Depois saiu seu irmão, que estava com o fio vermelho no pulso, e lhe foi dado o nome de Zerá. Então, gente, Tamar, a mulher humilhada e esquecida, mas que foi escolhida por Deus, porque o seu nome é mencionado na genealogia de Jesus. Deus honrou Tamar, né? O propósito de Deus levou em conta o erro humano, até mesmo o pecado. E isso não quer dizer que ele faça vista grossa, mas sim que é capaz de redimir qualquer situação e de usá-la para seus desígnios, porque ele é Deus e ele faz como ele quiser, porque a vontade dele é boa, perfeita e agradável. E nós não temos que julgar, né? Ou tentar entender com os nossos porquê, né? Porque muita coisa a gente aqui só vai ficar se perguntando, mas não teremos resposta. Respostas talvez nós teremos lá na eternidade. Só de chegar lá, né? Imagine, Jesus receber a gente pelo nome, eu acho que a nossa mente já vai ficar tudo esclarecido, assim, só de você olhar para o ambiente, de você ser recebida pelo nome, todas as suas dúvidas, assim, elas serão ali respondidas. Então, gente, Tamar, ela ficou grávida de gêmeos, né? Então, quando o primeiro bebê colocou o bracinho assim para fora, a parteira foi e amarrou um cordãozinho vermelho da cor Scarlet, né? Para identificar que aquele seria o primogênito. Mas daí ele voltou e o segundo que saiu primeiro, né? O segundo, a gente tem outros, a gente lembra aí da Rebeca quando estava grávida de gêmeos, lembra, né? Que Esaú também saiu e o Jacó agarrou no calcanhar de Esaú, né? E quem entrou aqui para a história foi Jacó, né? E aqui a história é um pouco parecida, né? Porque o primeiro levantou a mãozinha, mas depois ele voltou. E quem saiu como primogênito? O Pérez. E Pérez entra onde? Na genealogia de Jesus, né? Incrível, incrível como Deus faz as coisas, incrível. Então, gente, agora eu coloquei aí para um quadro para a gente poder entender a genealogia de Jesus, né? Então tá lá, ó, de primeiro Abraão, Isaac, Jacó, aí Judá, certo? Que teve um filho com a sua nora, com a Tamar. De Tamar nasceu Pérez, aí depois vem Esrom, Arã, Aminadab, Naasson, Salmão depois vai ter um filho de Raabe, lembra? A gente vai ver mais pra frente a história de Raabe, a prostituta também, que entra aqui na genealogia de Jesus. Aí depois, ó, o Boaz, que também vai ter um filho de Ruth, né? Obed, Isaí, aí depois vem o Batseba com Davi, não é? Aí o Salomão, e aí mostra depois, ó, né, a genealogia, ó, que chega até José, o pai terreno, né, de Jesus, vai chegar até Maria, a mãe terrena aqui de Jesus. Aí a gente pode analisar que através da genealogia de Jesus, quantas histórias, né? Quantas histórias de perdão, de redenção, como que Deus usa, né, e transforma os nossos erros em aprendizado, né? Porque quando você tem um coração quebrantado, quando você reconhece, você permite que o Espírito Santo te convença do pecado e você traz ele à luz, você se arrepende. E ali você tem aquela sensação maravilhosa de perdão de Deus, né? De consciência do pecado. Você traz a luz, né? E Satanás, o inimigo, ele se afasta, ele perdeu aquela. Você trouxe a luz. Aquilo que ele queria que você escondesse,
né? Para que ele ficasse forte ali, para que você ficasse contaminado naquele seu pecado escondido. E aí você traz a luz, você se arrepende, você tem o perdão de Deus. Satanás perde. Ele perde, se afasta e perde. Ele vai continuar tentando, né? Vai continuar jogando seta aqui na nossa mente. Ele vai continuar tentando. E a gente firme e forte. Caiu, pecou, traz a luz, confessa, se arrepende, peça perdão. E siga firme no propósito de Deus na sua vida.